Faltam 15 dias para terminar o prazo de entrega das declarações do imposto de renda. É uma maratona que todo ano os contribuintes passam. A Receita Federal tem atualizado ano a ano o sistema que tem se tornado cada vez melhor. Nesse ano, várias mudanças foram introduzidas pela Receita Federal e muita gente está se preocupando com um fato que tem sido recorrente dessa vez: o aumento de declarações que caem na malha fina e ficam retidas. Para entender o que está acontecendo, convidamos o advogado, jurista e tributarista Edemir Marques de Oliveira para a entrevista desta quinta-feira. Queremos agradecer ao doutor Edemir por ter aceitado o nosso convite para falar aqui com a gente sobre um assunto tão importante. Boa noite, doutor Edemir, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, eu que agradeço por poder participar Boa- com vocês. Doutor Edemir, por que mais de 1 milhão de declarações foram retidas? Bem, todo ano as declarações passam por um processamento pela Receita Federal e acabam algumas ficando retidas, outras não. E esse ano houve uma mudança significativa nos critérios da Receita Federal para fins de apurar os dados do contribuinte e poder cruzar declarações prestadas. A principal modificação foi que as empresas até então entregavam as informações para o fisco anualmente. Até 28 de fevereiro, entregavam as informações tanto para o contribuinte como para a Receita Federal, através da chamada DIRF. E já agora, em 2026, a principal mudança foi que a DIRF foi afastada, que é a Declaração de Informações de Retenções da Fonte e Rendimentos, e passou a ser prestadas informações mensalmente ao longo do ano. Então, a Receita Federal passou a ter essa informação através do chamado e-social, né, que as empresas preparam também através das folhas de pagamento, e essa informação acabou acumulando nas bases de dados da Receita Federal e gerou uma inconsistência na informação prestada pelas empresas e apresentadas para os contribuintes. Certo. Agora, doutora Edmir, o que significa, para quem tem dúvidas, né? O que significa exatamente cair na malha fina? Ah, sim, perfeito. A malha fina é um jargão técnico usado já há bastante tempo e que acaba caindo no domínio público, mas muita gente acaba não sabendo. Malha fina significa A gente ouve, né? simplesmente, A gente ouve muito, sim, mas assim, para quem é leigo, né, na questão, é legal entender, sim, né? é simplesmente um sistema de cruzamento de dados da Receita Federal. A Receita Federal ela cruza os dados entre o que as empresas informam, as fontes pagadoras, os bancos, enfim, todo mundo que paga rendimento, e as informações dos contribuintes prestadas na declaração, cruza essas informações e, se houver alguma inconsistência entre os dados informados pelos contribuintes e os dados constantes na base de dados da Receita, há uma retenção para uma avaliação um pouco mais detalhada. Essa é a chamada malha fina. E qual é a principal novidade, doutor, que levou a esse aumento de retenções nesse ano, especificamente? Como eu estava dizendo, é essa novidade da Receita abandonar a DIRF e as empresas passarem a informar mensalmente as retenções, os pagamentos de lucros, de salários, de abonos, de férias, mensalmente e não mais anualmente. Tá? Então, essa é a principal modificação. Além disso, a Receita Federal passou a contar com mais informações um pouco mais detalhadas, através de cartórios que informam compra e venda de imóveis, através de bancos que informam as movimentações financeiras e aplicações feitas pelos contribuintes, através das BETs, que também informam também os pagamentos de prêmios de apostas e tudo mais. Então, todas essas informações detalhadas apresentam para a Receita Federal uma gama de informações que permite verificar se a informação do contribuinte está correta, está adequada. Certo. Agora, como é que funciona, doutor, esse cruzamento de dados em tempo real?
Então, esse cruzamento de dados em tempo real é justamente como eu estava dizendo. Não existe mais apuração anual, a informação anual, mas informações mensais e diárias que a Receita Federal acaba dispondo e vai trabalhando essa massa de informações. Então, até para possibilitar que o contribuinte possa preencher a declaração de imposto de renda com um pouco mais de facilidade, tem a declaração pré-preenchida, onde o contribuinte pode buscar informações nesta base de dados e, naturalmente, fazer uma conferência dessas informações para verificar se está adequada. Essa a declaração pré-preenchida, como eu disse, acabou gerando este ano, até por conta da Receita dispor de mais informações, de mais erros e mais inconsistências e mais declarações presas em malha. Por quê? Porque a fonte da informação, ou seja, as empresas, acabaram tendo uma obrigação nova informando algumas coisas que não estavam, alguns valores que não estavam totalmente corretos, totalmente adequados. Isso gerou uma distorção. Então, os primeiros contribuintes que apresentaram a declaração logo no começo do prazo, né, no começo da segunda quinzena de março, principalmente, muitos apresentavam distorções entre o que estava apresentado no que a empresa apresentou para o empregado, né, o informe de rendimentos, e o que a própria empresa informou para a Receita Federal. Então, houve essa inconsistência nas informações, as pessoas ficaram com as declarações em malha e até essa questão esse detalhe de ter muitas informações leva com que esse sistema em bases mais reais e mais à disposição da Receita gera esse problema que a gente está encontrando agora. Mas que isso está se resolvendo, as empresas estão retificando as informações, estão corrigindo, estão acertando isso. Quer dizer que a declaração pré-preenchida está atrapalhando mais do que ajudando nesse ano, né? Infelizmente, mas continua sendo uma grande ferramenta para os contribuintes, porque a partir dali, a pré-preenchida, ela já vem com, de certa forma, um alerta para o contribuinte para verificar alguma informação que eventualmente ele esqueceu ou haveria esquecido de informar. Mas isso não o proíbe de corrigir e verificar se a informação está adequada, está correta. Tá? Porque muitas vezes a informação está distorcida na base de dados da Receita, então cabe a ele, com base nos documentos que dispõe, apresentar a declaração correta. Então, eu particularmente, no meu caso, que hoje eu estive na Receita Federal, porque fui enviar meu imposto de renda e disse que o meu CPF mora no exterior. Eu não moro no exterior, eu moro aqui. E aí eu fui, né? E aí eu fui super bem atendida, muito bem atendida. O senhor, né, o funcionário da Receita me explicou que por alguma razão, e aí talvez o doutor Ademir possa responder melhor, o sistema tributário no qual eu estou inserida é do exterior, mesmo o endereço estando aqui do Rio de Janeiro. Então, eu vou ter que ir lá novamente, eu fiz um novo agendamento, né, para fazer como se fosse uma atualização das informações e atualizar até isso, né, o sistema financeiro no qual estou inserida, só que eu moro aqui. Alguma informação que foi incorreta. E é justamente aí é justamente nessas situações que o contribuinte deve fazer prevalecer as informações corretas, porque às vezes a informação na base de dados não está correta, né? Como é o caso. Mas esse tipo, por exemplo, de erro que está no meu cadastro, pode ser uma falha do sistema? Pode, né? Pode ser. Normalmente acontece para as pessoas que, de fato, mudaram para o exterior e, quando retornam, deixam de informar por um certo motivo que o domicílio fiscal.
correto. Não é o meu caso. Né? Não é o caso. Por isso eu digo que alguma outra inconsistência nos sistemas da Receita. Vou ter que ir lá pela terceira vez, aí sim, agora atualizar Sim. e resolver essa questão, né? É, mesmo quem preenche corretamente, né, os formulários, pode cair na malha fina, doutor? Pode sim, porque como a gente está comentando, né, exatamente nesse sentido, de que às vezes a informação que está na base de dados da Receita, ela não está precisa, não está correta, porque a Receita, os sistemas funcionam a partir de dados informados, coletados, e que eventualmente pode ter alguma informação distorcida que vai para a Receita. E a pessoa pode, eventualmente, apresentar uma declaração correta, cair na malha. E, nesse sentido, o que ela deve fazer? O que a pessoa deve fazer? Verificar a documentação que ela dispõe, e se essa documentação, de fato, espelha uma situação correta, apresentar isso para o fisco, se chamado a apresentar, ou se cair na malha, ter essa documentação à disposição. Aliás, se a pessoa cair na malha fina, né, e a situação de malha, primeiro ela precisa saber se ela caiu na malha ou não. Né? E para saber isso é simples, basta, ao apresentar a declaração de imposto de renda e transmitir, verificar no próprio sistema da Receita, que a gente chama de ECAC, que é o sistema da Receita, através da contabilidade, a pessoa pode entrar no sistema e verificar como é que está o processamento da declaração de imposto de renda. Se ela está em processamento, se ela foi processada, se ela está em fila de restituição, ou até mesmo se há alguma inconsistência. E havendo uma inconsistência, é justamente a situação de malha, a declaração retida em malha. Nessa situação, a pessoa deve procurar, até através do próprio sistema do ECAC, da Receita Federal, tentar identificar qual é a causa que gerou aquela distorção. Se a distorção é por conta de uma informação incorreta, e a pessoa, de posse da documentação, considerar que de fato a declaração está incorreta, ela basta fazer a retificação da declaração, apresentar novamente, que se resolve o problema. Mas se ela, com base da documentação, verificar que a informação na base de dados está incorreta, por conta de, por exemplo, a fonte pagadora, a empregadora, ou o banco, enfim, apresentar alguma informação que está divergente, aí cabe à própria pessoa entrar em contato ou com a empresa da qual é empregada, ou com o banco, enfim, quem gerou aquela informação distorcida, para pedir para que a pessoa corrija, ou que a empresa corrija aquela informação na base de dados da Receita. Agora, doutora Ademir, existe um ranking assim, dos erros mais comuns que levam à retenção? Existe um ranking assim? Olha, um ranking eu diria que não, mas que normalmente o que as pessoas mais erram são a digitação de dados. E a pré-preenchida acaba eliminando isso, essa possibilidade de erro, principalmente de números e valores. Mas o que também costuma acontecer são classificação de tipo de receita inadequada. Por exemplo, ou a receita ela é tributada, ou seja, tem que está sujeita à tributação, e a pessoa, na hora de informar na declaração de imposto de renda, informa como uma receita isenta, que não teria tributação. Isso é um erro de classificação da receita, é bastante comum. Um outro erro muito comum também, que acaba indo para a malha, são despesas médicas. Despesas médicas que não são dedutíveis, ou que a pessoa não tem o valor naquele montante que está declarando, e acaba gerando também, cair na malha, e a pessoa tem que ter a comprovação daquela despesa. Um outro erro também bastante comum é com relação a dependentes. Às vezes a pessoa coloca o filho, a esposa como dependente, mas esquece de colocar que aquela pessoa, aquele dependente, tem algum rendimento, né? Seja um rendimento de trabalho, um rendimento de aluguel. Então, quando a pessoa coloca
um dependente, ela também é obrigada a colocar, se aquele dependente possui rendimentos, também tem que formar os rendimentos daquele dependente. Então, são vários os erros que as pessoas acabam cometendo, mas esses acabam sendo os principais. E como é que o contribuinte pode identificar inconsistências antes de enviar? Colocando uma lupa mesmo nas Olhando informações, calma. olhando com calma, fazendo uma conciliação entre as informações da declaração preenchida e os documentos, tendo esse cuidado e envia a declaração, transmite a declaração e já procurar verificar se a declaração está sendo processada adequadamente no site da Receita Federal. É possível corrigir a declaração depois que ela já foi entregue? Sim, é possível retificar a declaração. Se estiver errada, basta preencher uma nova declaração no próprio programa da Receita como retificadora. Se apresentado do próprio prazo, ainda dentro do prazo de entrega, até o dia 29, não tem problema nenhum. Também, depois do prazo, também é possível retificar a declaração. Aí só não é possível mudar o tipo de declaração. Se a declaração for daquela declaração completa, depois do prazo, eu não posso modificar para uma declaração simplificada e vice-versa. Mas eu posso retificar até 5 anos após o prazo original de entrega da declaração. Doutor Edemir, quais são os documentos que devem ser guardados para a comprovação? Principalmente os documentos que comprovam os rendimentos, né, ou seja, os informes de rendimento, e os documentos que comprovam as deduções, as despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto. Despesas médicas, despesas escolares, enfim, as despesas que acabaram sendo utilizadas para a dedução da base de cálculo do imposto do ano. O que acontece se a pessoa não resolver as pendências? Bom, se ela não resolver, se ela cair em malha e não resolver as pendências, ela vai ser intimada a apresentar a documentação que comprove que a declaração dela está correta. Né? Então, se a declaração cai em malha, ela verifica que está em malha, ela não faz nenhuma retificação, nenhum ajuste, ela vai ser intimada pela Receita para que, numa intimação, ela comprove que a declaração que ela apresentou está correta. E apresentar toda a documentação que existe multa para quem cai na malha fina? Não. A malha fina, como eu disse, ela é um alerta. Ela vai sinalizar para a Receita Federal que é preciso verificar com um pouco mais de detalhe aquela declaração. Então, caiu na malha, a Receita vai analisar. A pessoa, sabendo que a declaração dela caiu na malha, ela pode se antecipar a essa intimação da Receita, corrigir o erro, se for um erro, ou juntar a documentação para comprovar que a declaração dela está correta quando ela for chamada a apresentar. Mas multa não. Multa só é aplicada se a pessoa é obrigada a apresentar a declaração não a apresentar, ou se, sendo obrigada a apresentar, deixa de informar algum rendimento na declaração ou utiliza uma dedução inadequada. E aí é feito um lançamento de ofício, que a gente chama, que é justamente a Receita Federal não aceitar aquela declaração, dizer qual é o lançamento correto, qual é o imposto correto, e cobrar a diferença, o imposto com a diferença. Mas o que temos é multa por atraso de entrega ou multa por omissão das informações. Mas não por ter caído na malha. Doutor Edemir, como é que os contribuintes podem acompanhar o processamento da declaração no sistema da Receita? Qual é o caminho, assim? Bom, o caminho é através do chamado ECAC, né? Na verdade, o controle de atendimento aos contribuintes, né? Eletrônico, está no site da Receita.
A pessoa com a conta Gov, ela pode facilmente adentrar no sistema e verificar como é que está o processamento da declaração, e também através do aplicativo que a Receita Federal permite que as pessoas baixem para os celulares, e também é possível acompanhar o processamento da declaração e verificar se a declaração está sendo processada no prazo, corretamente e tudo mais. O que significa pendência em análise? Se a pessoa entra lá no ICAC, aí está lá, pendência em análise. É justamente a possibilidade da malha. É a possibilidade, mas não é a certeza, né? Ainda não, isso, é possibilidade. Alguma pendência que está sendo observada. Pode terminar, desculpa. É alguma pendência que a Receita está verificando se pode demandar alguma exigência e intimar o contribuinte para cumprir alguma obrigação e corrigir aquela situação ou não. Nesse caso, o senhor acha que o contribuinte deve procurar um contador ou ele consegue resolver sozinho? Normalmente, o contribuinte consegue resolver sozinho. Muito embora o assessoramento por um contador, um profissional, um contabilista, sempre é importante, mas hoje em dia está cada vez mais fácil o preenchimento da declaração e as informações acabam facilitando bastante as pessoas preencherem as declarações. Mas os contabilistas estão sempre aí à disposição para esclarecer, para ajudar. Doutor Edemir, as empresas também enfrentam dificuldades para ajustar as suas informações? Como é que isso impacta diretamente no contribuinte? Bem, as empresas sim, e hoje esse ano, especialmente as empresas estão com bastante dificuldade por conta dessa mudança nas informações, que até então era pela DIRF, como eu disse, as informações anualmente apresentadas para a Receita, e a partir desse ano há uma modificação nessa obrigação que as empresas têm que cumprir através do E-Social, e a grande dificuldade é justamente a parametrização dos sistemas das empresas para cumprir essas obrigações. Então, muitas vezes isso é terceirizado para uma área de TI, fora da empresa, e isso acaba, por conta destas divergências entre os dados de folha de pagamento e os dados transmitidos para a Receita, o volume de inconsistências foi um volume muito grande. Então, as empresas têm sim passado por alguns apuros aí para tentar corrigir isso a tempo, né? Tentar corrigir isso no prazo até o final desse mês, pelo menos. Doutor Edemir, o senhor acredita que o prazo de entrega deveria ser ampliado por conta aí dessas novidades? Olha, se as empresas de fato não conseguirem corrigir essas informações a tempo, é bastante importante que a Receita ela amplie esse prazo, né? Mas a Receita, imagino que ela veio monitorando isso de perto, né? Então, se houver necessidade, com certeza a Receita vai ser sensível a isso e vai ampliar um pouco o prazo. Doutor Edemir, qual é o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda em 2026, para quem não Ainda sabe? temos aí uns 15 dias, vai até o dia 29 desse mês. Perfeito. Até o dia 29 é o prazo final. O senhor sabe quantas declarações já foram entregues até agora? Olha, pelo que eu tinha visto agora à tarde, mais de 24 milhões de declarações já foram entregues. Uma expectativa de 44 milhões de declarações para ser entregue, então ainda falta mais de 20 milhões de declarações para serem apresentadas aí nesse prazo final. Isso que eu ia falar, então falta muito, né? Bastante declaração. Qual é a orientação prática que o senhor dá para quem já caiu na malha fina esse ano? Bom, a orientação é, primeiro de tudo, identificar qual é a divergência, qual é a situação que gerou cair na malha. Então, e a maior parte dos casos é por conta de divergência na base de dados da Receita.
Se a divergência for por conta da empresa ter informado um valor divergente para a Receita Federal, é entrar em contato com a empresa que a pessoa trabalha, para que a área de TI, a área de folha da empresa corrija com maior rapidez essa informação. A pessoa não precisa fazer nada. Se ela preencher a declaração com base no informe de rendimentos que ela deteve, ela apenas aguarda que a fonte pagadora, a empresa, no caso, vai corrigir essa informação. Se, ao contrário, se a pessoa caiu na malha por conta de ter utilizado, por exemplo, a declaração pré-preenchida, e a declaração pré-preenchida estiver divergente, aí ela pode corrigir a informação, colocar a informação correta e aguardar o processamento de dados. A Receita Federal ela tem estimado que, a partir da modificação, da correção dos dados pela empresa, feita a correção pela empresa, entre 7 e 10 dias, isso se automaticamente se corrige. Então, se a pessoa estiver em malha, passado 10 dias, ela acaba saindo dessa situação. Mas isso O senhor acredita... depende muito da velocidade que as empresas estão fazendo essas correções. E é isso que eu havia comentado. Pode falar. O senhor acredita que a Receita deveria rever a forma como cruza os dados para evitar injustiças? Bom, veja, injustiça, na verdade, o cruzamento de dados acaba facilitando mais a vida de todo mundo do que cometendo injustiça. Mas eu acredito que ela tem agido corretamente, a Receita Federal tem agido corretamente, de forma transparente, e o que precisa ser feito é, cada vez mais, chamar os contribuintes a retificar as informações antes de qualquer aplicação de multa ou de penalidade. E a situação de malha é justamente uma situação em que permite que essas correções possam ser feitas. Porque muitas vezes o contribuinte acaba errando alguma informação, não por má fé, não por dolo, mas por erro mesmo. Então, o que é preciso é que a Receita mantenha essa postura proativa de permitir que os contribuintes corrijam as informações antes de qualquer penalidade, antes de qualquer multa. Perfeito. Bom, nós estamos encerrando a nossa entrevista de hoje. Doutor Edemir Marques de Oliveira, muito obrigada aí pela sua participação, muito esclarecedora. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e me coloco à disposição para, quando precisarem, estou sempre à disposição. Com certeza, estaremos em breve aí falando novamente. Muito obrigada. Ok, obrigado, boa noite. Boa noite.